Nós estamos falando sobre igreja. Igreja, por que me importar? Por que eu devo me importar com a igreja? Por que eu devo considerar a igreja como parte importante da minha vida? E, consequentemente, como parte importante da minha vida, como parte importante da minha agenda, como parte importante da minha família, como parte importante do desenvolvimento que Deus quer dar para mim. Como nós temos dito, nós vivemos numa época em que há uma enxurrada de mensagens, vídeos, tentando desmerecer o papel da igreja. Mas lembre-se de uma coisa: o fato de algumas igrejas não conseguirem desempenhar o papel que Deus estabeleceu para elas, porque elas não estão sendo fiéis ao chamado que Deus deu, não dá legitimidade para que eu diga que nenhuma igreja presta. É claro que nós bem sabemos que temos a tendência à generalização. Então você olha para um determinado tipo de pessoa e você vê alguém daquela profissão fazendo algo errado. A tendência é dizer que ninguém daquela profissão presta. Então, de repente, se você... Vou pedir licença aos médicos para usá-los como exemplo. Se, de repente, você não é bem atendido por um determinado profissional da área da saúde, a tendência que nós temos é dizer que nenhum profissional da saúde presta. A gente bem sabe que isso não é verdade. Em todas as profissões, absolutamente todas, você vai ter ótimos profissionais, profissionais medianos e péssimos profissionais. Você tem isso em todas as áreas da vida. E é claro que, inevitavelmente, você vai ter isso quando você considera igreja. Você, se fizesse uma pesquisa, se fosse possível fazer essa pesquisa, descobriria inúmeras excelentes igrejas que você poderia frequentar tranquilamente, que você poderia levar a sua família, seriam ensinados através do evangelho, teriam pessoas com quem dividir a vida e que são cristãos sérios, confiáveis. Você também encontraria muitas igrejas, aquelas igrejas nota 6, nota 5, que tem áreas muito boas e áreas horríveis. E você também, claro, encontraria igrejas muito ruins. Igrejas das quais você tem que passar longe. Porque se o seu filho frequentar, vai estragar seu filho. Se você frequentar, vai te dar uma espiritualidade doentia. Então, há isso em igreja e há isso em diversas áreas da vida. Tem muita gente por aí que diz assim, igreja é tudo igual. Não é. Elas podem ter estruturas exatamente iguais. Se o ensino for diferente, torna essas igrejas completamente distintas uma das outras. Porque o que define uma igreja não é como ela estrutura o seu local, mas o que é pregado, o que é ensinado e o estilo de vida que as pessoas incentivam você a ter. Ok? Então nós estamos falando sobre igreja e hoje nós vamos falar sobre algumas complicações em igreja, que é quando você frequenta uma igreja e as pessoas começam a pedir que você se envolva. Então hoje nós vamos tocar num ponto complicado. Se você se sentir de alguma forma constrangido com aquilo que nós vamos dizer, eu quero dizer que o seu constrangimento é uma grande bênção e use o seu constrangimento para crescer. Se você não sentir nada, não senti nada, pare de tomar morfina. Bom, vamos lá. Porque igreja, deixa eu fazer algumas considerações iniciais sobre igreja, tá bom? E eu quero ser muito sincero nessas considerações iniciais. A primeira coisa que você tem que saber sobre igreja, caso você já esteja frequentando há um bom tempo, esteja começando, ou esteja pela primeira vez, não importa, igreja é um lugar extremamente perigoso. Poucos lugares no mundo são tão perigosos como igreja. Qualquer igreja. Desde as melhores até as piores. Por quê? Porque todas elas têm uma capacidade inerente de alguma forma mexer com a sua vida e tentar transformar através do que ela faz e do que ela ensina, quem você é e como a sua família age e reage às mais diversas situações da vida. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer desde já, antes de entrar propriamente no assunto dessa mensagem,
em que nós vamos desafiar você ao comprometimento. Igreja, nós sabemos, reconhecemos e queremos admitir. É um lugar perigoso. Então, eu não me assusto quando algumas pessoas dizem assim, eu vou para a igreja, mas eu vou com algumas ressalvas. Eu sempre digo para essas pessoas, essa é uma postura interessante, porque você vai com ressalvas, você não corre o risco de assumir compromissos no calor da emoção, e você vai começar a usar uma coisa muito importante que Deus deu para a gente, e que é um negócio chamado cérebro. E aí a gente vai usando e vai avaliando as coisas de acordo com aquilo que é ensinado. Uma outra coisa, a igreja é um lugar perigoso porque você sabe que há uma enorme chance de você ir e não gostar. A chance é enorme, mas é enorme mesmo. A possibilidade de você não gostar de uma igreja é muito maior do que você imagina, porque a igreja traz em si uma série de coisas que aparentemente não são muito legais mesmo. A gente brinca com algumas aqui, mas, por exemplo, eu não gosto, sei que tem gente que gosta, mas eu estou aqui expressando um gosto particular, tá? Tem aquelas igrejas que você vai, e deixa eu dizer uma coisa importante antes. Há excelentes igrejas que fazem isso, tá ok? Antes de alguém falar que eu estou criticando, há excelentes igrejas que fazem isso. Que você senta lá e você tem que ficar falando com o irmão que está ao lado. Porque enquanto o cara está pregando, e às vezes ele está pregando uma boa mensagem. Eu já vi excelentes mensagens, mas que no meio da mensagem o cara tinha o costume de quando ele quer ressaltar uma frase, então ele não repete a frase, ele pede para você repetir a frase para a pessoa que está ao seu lado. Se você não gosta disso, você já sabe que vai passar praticamente o culto inteiro um pouco desconfortável. Um outro costume que alguns lugares têm, e que também não é nem bom nem ruim, é um costume, tem gente que gosta disso. E não vai desmerecer o processo de crescimento diante do Evangelho. Tudo o que a pessoa fala tem que ser concordado com um amém. Amém? É mais ou menos assim. Então, a cada, 30 segundos, tem a sua participação com um amém, para você dizer, olha, por exemplo, eu estou dizendo aqui, Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, amém? Aí, não, peraí, gente, eu preciso da participação de vocês. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, amém? Aí, é mais ou menos isso. Isso talvez seja bom, porque no processo de manter a gente acordado, funcione. Porque talvez chegue uma hora que você já está tão cansado, o pessoal fala amém, amém, e já puxa uma palma. Tem também isso, eu já tive a oportunidade de pregar com torcida, é uma experiência muito interessante pregar com torcida, porque às vezes você fala alguma coisa que é tipo aquelas frases que você quer que fiquem claras, então você fala aquela frase com mais ênfase, e o pessoal já puxa uma palma. É tipo assim, o jogador fez uma jogada legal, se para dar uma moral para o jogador que fez uma jogada legal, você bate palma. Então, por exemplo, eu falo assim, a mesma frase, porque Deus tem planos para abençoar a sua vida. É isso aí. Aí já solta um aleluia, aí para já emendar o negócio, amém? Amém? Então, e aí você vai ver, é uma participação. Agora, se você é do tipo de pessoa quieta, agora você já não está confortável. Imagine um ambiente que você sabe que vai passar 2h30 tendo que fazer isso. Ao mesmo tempo, talvez você seja uma pessoa contrário, que goste de tudo isso. E vá para uma igreja em que as pessoas são absolutamente e absurdamente quietas. Que a pessoa que está sentada ao seu lado não vai olhar para você. Porque ela não está nem ligando para você. Se você infartar do lado dela, você vai ficar ali, aquela pessoa vai embora, e só a última pessoa a ir embora daquela igreja vai notar que você está infartado, quando ficar assim, mas aquela pessoa ali não vai levantar, será? Aí a pessoa fica ali, aquela pessoa esparramada ali, olhando, você olha, aí você pensa, acho que dormiu, vou lá acordar. Aí você vai ver, a pessoa está morta, aí até comunicam no culto, assim, teve até uma pessoa que morreu aqui, aí a pessoa que estava do lado dessa pessoa fala, ainda bem que não fui eu, se fosse do meu lado eu ficar horrorizado. Mas ao mesmo tempo, diante de tudo isso,
Tem um outro problema com a igreja, que vai complicar a sua vida. Você corre o risco de gostar. E esse é um problema. Um dos grandes perigos da igreja é você ir e gostar. Por quê? Porque se você for e gostar, o que talvez você queira fazer? Voltar. E esse é um problema. Esse é um grande problema. Porque imagine só, você está levando a sua vida tranquilo, cuidando dos seus afazeres, cuidando dos seus negócios, cuidando da sua família, domingão sossegado, sem compromisso no domingo, pode participar do churrasco e tomar suco de catuaba até não querer mais, pode fazer o que você quiser. De repente, num domingo você resolve visitar uma igreja e você gosta. Aí você pensa assim, olha o perigo. Você pensa assim, acho que vou voltar domingo que vem. Pronto. Já começou a complicar a sua vida. Por quê? Porque aquele negócio que até agora não era nada, já começou a flertar com a sua agenda. E pior. Você começa um domingo, 2 domingos, 3 domingos, de repente você começa a pensar assim, acho que eu vou começar a participar um pouco mais efetivamente. Dançou. Nessa hora, você já tá quase no fundo do poço. Por quê? Além de você estar participando, você começa a pensar em se envolver em algum ministério, participar de algum grupo. E aí, você já está sabendo a essa altura que se você entrar nessa área de envolvimento, corre o risco de você ter que se envolver, porque está gostando, para a vida toda. Isso começou, por exemplo, comigo, num acampamento tranquilo. Eu já disse isso aqui várias vezes. Fui para um acampamento, lá, tranquilo, sossegado. E na minha época, participar de acampamento de igreja significava o quê? Oportunidade para beijar as irmãs. Era basicamente aí. Porque agora, por exemplo, sério, agora, quando você faz uns acampamentos, você tem que colocar lá quem vai ser o preletor. Porque o que chama a moçada hoje para acampamento é preletor. Na nossa época, o pessoal colocava assim, irmãos e irmãs. Vai ter irmãos e irmãs? Pô, já tem. Eu não quero nem saber quem vai pregar, porque eu vou dormir na pregação mesmo. Eu quero saber que a irmãzinha vai estar lá. Sempre tinha umas irmãs mais dadivosas assim na igreja, né? Que aquela irmã, se faltasse do acampamento, já perdia umas 20 inscrições. Então o pessoal da igreja até bancava para aquela irmã aí, porque sabia que a chance da molecada da igreja aumentava. E o pior é que eu sei que tem muita gente rindo aqui pensando, eu fiz muito disso. Eu só espero que você não seja a irmã que nunca pagou para ir no acampamento. Eu nunca paguei para ir no acampamento. Por que será? O pessoal da igreja sempre pagava para mim, falava que era muito importante a minha presença. Eu sempre achei que é porque eu fui uma pessoa de oração. Oração. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, oração. E você sabe que se você se envolver, eu estava naquele acampamento, resolvi me envolver, e onde eu estou hoje? Isso foi em 92, de 92 para cá, quantos anos? 24 anos, é isso? 24 anos depois, onde que eu estou? Pastor de igreja. Olha o problema. Aí você corre o risco. Vai que? Aí você fala assim, mas eu não vou ser pastor. Ninguém nasce falando assim, eu vou ser pastor. Pode ver, a pessoa tem sonho de ser bombeiro, jogador de futebol, até pagodeiro. Pastor não. Mas aí, de repente, tá aí. E mais, você sabe que segundo os padrões da sociedade, você não tem nada a ganhar com isso. Segundo os padrões da sociedade, sabe o que você ganha se comprometendo com uma igreja? Absolutamente nada. Pelo contrário, você só tem a perder. Aliás, quando a gente fala sobre comprometimento e envolvimento, se você estiver imerso
na cultura demoníaca do nosso mundo, em que o dinheiro domina todas as ações e reações, todos os sonhos e projetos, igreja é um péssimo negócio para você. A não ser que você seja pastor adepto da teologia da prosperidade e o dono da igreja. Do contrário, fazer parte da igreja é um péssimo negócio. Péssimo. Porque provavelmente você vai começar a correr o risco de perder a sua vida. Porque as pessoas vão exigir ou começar a pedir o melhor de você para a igreja ou para o reino de Deus. Por exemplo, se você é professor, as pessoas vão começar a pedir que você dê aulas em algum lugar da igreja. E vão começar a exigir de você um padrão de excelência para que as crianças sejam ensinadas de uma maneira correta. Se você vai exercer o ministério, as pessoas vão começar a pedir seriedade em você ao exercer o ministério. E se você estiver imerso na cultura desse mundo, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, você só tem a perder. Talvez, inclusive, por isso, que falando sobre a vida cristã de maneira pura e simples, um tal Jesus, que me parece entendia das coisas, e entendia, inclusive, desse lance de saber viver, porque nós vivemos uma época em que, quando a gente fala em é preciso saber viver, a única coisa que o pessoal lembra é da música do rei, o Roberto Carlos, cantada, porque algumas pessoas pensam que a música é dos Titãs, né? O Epicléfios. Não é, eu preciso saber viver. Tem o Epicléfios, né? Como é que é o Epicléfios lá? O Epicléfios, que a música, nome assim, complicado. E tem uma música, até a produção tem ali como toque do celular, é preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. E é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Agora, quem sabia viver, na verdade, era Jesus. E olha o que ele disse sobre a vida. Marcos 8, praticamente no meio do primeiro evangelho a ser escrito. Evangelho de Marcos 8, versículo 35. Pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. A primeira coisa que eu acho desse texto é que há algumas coisas meio ilógicas e uma total inversão de valores. Embora isso não seja novo em Jesus, porque o próprio Jesus solta umas frases assim do tipo: os últimos serão os primeiros. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Porque Jesus sempre vai trabalhando no coração dos seus discípulos o seguinte: vocês precisam crer na inversão de valores que o reino de Deus vai produzindo no coração do ser humano para que ele viva uma vida não mais pautada pela sociedade em que nós estamos inseridos, sendo levados de um lado para o outro por qualquer novidade que vai aparecendo. Não. Nós precisamos ter uma vida em que o que nos comanda, o que determina o que nós fazemos ou deixamos de fazer é a Bíblia. Não importa o que digam da Bíblia. A Bíblia continua e sempre será o referencial final, definitivo, da vida de cristãos sérios e comprometidos. Esse texto de Marcos 8:35, inclusive, é um texto que está logo próximo de um texto em que Jesus está dizendo assim: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. E esse texto de Marcos 8 está nesse contexto. Jesus está dizendo: cuide do que é importante na sua vida. Mas o que é importante na vida precisa ser definido. Porque às vezes, quando nós dizemos numa comunidade cristã: olha, cuide do que é o importante na sua vida. E se nós não falarmos o que deve ser importante, é muito possível que a pessoa termine o culto pensando assim: ah,
é verdade, eu preciso cuidar do que é importante em minha vida. Então amanhã eu vou trabalhar que nem um louco, amanhã eu vou fazer hora extra, amanhã eu vou terminar aquele projeto, porque eu ouvi e Deus falou ao meu coração que eu preciso cuidar do que é importante. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, torne Deus o reino, e isso inclui também a igreja como parte fundamental da sua vida. Como algo fundamental na caminhada cristã. E depois as outras coisas precisam ser alinhadas de acordo com isso que é o principal. É colocar Deus no centro da história e fazer com que todas as outras coisas orbitem em torno dele. E não o contrário, porque a forma como nós temos aprendido a viver é assim. Coloque tudo que é importante para você no centro. E aí Deus vai estar em volta, tentando entrar desesperadamente em alguma parte da sua vida. Em alguns momentos da sua vida, seja bondoso, seja espiritual para dizer, Deus, eu estou vendo que o Senhor está em volta de mim, tentando um espacinho na minha agenda, tentando um lugar na minha vida, tentando um espaço na minha história. Olha, eu quero dizer que nesse momento, pelo menos as próximas 2 horas, o Senhor pode ver, pode agir, pode falar comigo. Mas vamos combinar o seguinte, hein, Deus? Depois dessas 2 horas, saia desse lugar onde eu cuido das coisas, onde estão as coisas importantes para mim, volte para o seu lugar e só volte a interferir em minha vida quando eu chamar de novo. E aí vem Jesus e diz, está errado viver assim. Pessoas que querem viver para Deus têm que estar dispostas a perder a vida. E claro, esse tipo de discurso numa sociedade como a nossa é complicado demais. Porque nós vivemos numa sociedade que constantemente vai dizer para você, obedeça a sua sede, faça o que está no seu coração, dê vazão ao que está dentro de você, ouça as vozes do seu interior, e por aí vai sempre você. E vem Jesus e diz, você quer ganhar a sua vida? Tem que estar disposto a perder por completo. E quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho é que vai salvá-la. No entanto, nós temos, por exemplo, algumas frases que precisam ser redefinidas dentro de um contexto maior. Por exemplo, você já deve ter visto aqueles protestos que tem como lema, por exemplo, meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso? Meu corpo, minhas regras. Eu acho que isso se encaixaria muito bem num universo em que Deus não pudesse dizer, meu universo, minhas regras. Porque tem um monte de gente dizendo assim, meu corpo, minhas regras. Aí talvez Deus tenha que dizer para ela, meu universo, minhas regras. Porque tem gente que diz assim, que autoridade Deus tem para querer mandar em minha vida? A autoridade de que absolutamente tudo o que eu uso é dele. Tudo. Inclusive o dinheiro que eu recebo mensalmente. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor cristão do 1º século, escreve algo, e nós já vimos esse texto, e eu gostaria de vê-lo numa outra ótica hoje, e convidar você a participar desses 2 versículos. Diz assim, lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Eu acho, primeiramente, que poucos textos poderiam resumir tão bem o mundo em que nós vivemos como ele. E se nós quiséssemos fazer um breve resumo do porquê as pessoas cada vez mais adoecem da alma em nosso mundo, esse texto traz algumas respostas importantes e interessantes que precisariam ser analisadas com muito cuidado, inclusive no contexto da igreja.
E esse texto pode sim ser um texto contra o envolvimento de qualquer pessoa na igreja. E nós vamos olhar o porquê disso. Por que esse texto, se não for usado como uma séria demonstração contra o estilo de vida da nossa sociedade, pode ser um incentivo para que você jamais se envolva com a igreja que você está participando? Antes, veja uma coisa importante. O texto não está dizendo que ser rico em si é um problema. Porque senão nós teríamos que começar a dar margem a alguns movimentos que execram ricos e canonizam pobres. Esse não é o contexto. Porque veja como o texto começa. Os que querem ficar ricos. A primeira pergunta que talvez o autor do texto faria para nós é: qual é o seu maior desejo? Se o seu maior desejo estiver ligado direta ou indiretamente a algo que só o dinheiro pode dar a você, então você tem sérios problemas na sua espiritualidade. Porque você fez do dinheiro o alvo maior da vida. Quer ver só? Se você chega para um jovem cristão de 17 anos e pergunta para ele assim: qual é o principal alvo da sua vida? Qual você acha que vai ser a resposta desse jovem cristão de mais ou menos 17 anos? Qual é? Qual talvez seja o principal alvo de um jovem cristão de 17 anos? Talvez ele esteja no terceiro colegial e ele diga assim: o meu sonho é passar no vestibular. Em tese, nenhum problema com isso. Porque talvez nós poderíamos perguntar para ele assim: ok, legal, mas por que você quer passar no vestibular? Porque eu quero entrar numa boa faculdade. Em tese, ainda nenhum problema. Por que você quer entrar numa boa faculdade? Eu quero entrar numa boa faculdade porque eu quero ser um profissional da área X. E por que você quer ser um profissional da área X? Olha, eu quero ser um profissional da área X, porque esse é o meu desejo, eu quero desenvolver a minha vida fazendo isso e ganhar o meu sustento fazendo isso. Errado, sabe por quê? Em nenhum momento Deus entrou nessa história. Talvez no final ele vai dizer assim: ah, Deus me abençoou para chegar até aqui. A questão é, como é que Deus é o detentor da bênção de um processo que não envolveu Deus como alvo final ou alvo maior desse processo? É como se Deus estivesse abençoando a pessoa para que ela viva anos e anos e anos fazendo tudo pelo dinheiro. É igual gente que diz assim: o meu sonho é casar. Cuidado do seu marido ou da sua esposa. Porque se o seu sonho é casar, você vai depositar os seus sonhos no colo dele. Ele está ferrado. Se eu pudesse dizer, homem, se em algum momento a sua namorada, a noiva, falar para você: ah, eu quero casar, quero depositar os meus sonhos no seu colo. Separa. Separa. Que essa mulher não vai te dar sossego. Nunca mais. Porque você virou Deus dela. E nenhum ser humano tem suporte para ser Deus de ninguém. Se o seu namorado ou noivo olhar para você e falar assim: você é tudo para mim, larga dele. Larga dele, urgente, por amor à sua própria vida e para fazer bem para ele também. Ah, e se você largar de mim, eu morro. Morre, desgraça. Vai fazer o quê? Ah, e se você largar de mim, eu me mato. Ah, tá nada. No máximo ele vai tomar 2 café flanco com leite integral e vai, sei lá, ou vai pôr um eno na boca, fingir que tá escova. Deixa lá! Aí você larga de mim, eu morro. Mas tudo bem. Vou lá no velório, cumprimento aqui é para ser sogra, que coisa triste, né? E parte para outra. Ah, o meu sonho é ter um aumento. Problema seu. Se o seu sonho é ter aumento, não peça para Deus aumento. Não peça. Não faça de Deus escada para alcançar sucesso profissional. Não faça de Deus trampolim para alcançar seus sonhos. Deus não funciona assim. E oração não serve como serviço de recado e entrega das benesses que Deus pode vir a dar ou não. Quem quer ficar rico, segundo a Bíblia, cai em tentação. Deus não vai abençoar esse processo. Não vai.
Por isso, se você encontrar alguém que fala assim, eu fiquei rico, eu fiquei rico porque Deus me abençoou, desconfie. Provavelmente é o diabo que está dando um monte de dinheiro para ele. Problema ser rico? Não. Porque é claro, e a Bíblia diz que Deus dá riqueza. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus dá riqueza, instrui os ricos a serem generosos nas suas doações. Porque a Bíblia deixa claro que Deus faz algumas pessoas ricas para que elas possam, através da generosidade cristã, abençoar aqueles que não têm. É por isso que a gente gosta do texto de Atos 2, quando fala da igreja primitiva, que diz que todos aqueles que tinham, doavam as suas coisas e eles tinham tudo em comum. Então, a Bíblia está tratando da motivação, do alvo da vida. O que você quer hoje mais do que tudo? Quase 100% das respostas não incluiria Deus, Jesus, reino de Deus e igreja. Isso de pessoas cristãs. E aí nós temos um problema. Porque a igreja passa a ser um passatempo espiritual de uma noite de domingo para trazer um pouco de paz a um coração que vai viver a vida inteira e a semana inteira se desdobrando a Mamon, que é o Deus dinheiro. Quase que muitas pessoas vão para a igreja todo domingo à noite e dizer assim, Deus, me abençoa a ajoelhar-me diante de Mamon a semana toda. Então dá um bom trabalho para mim, para eu louvar o dinheiro. Dá um bom emprego para mim, para eu viver pelo dinheiro. Dá boa condição para mim, para eu ostentar com o dinheiro. Deus, abençoa-me para que eu possa beijar os pés do Deus dinheiro de segunda a sábado e aparecer aqui no próximo domingo para fingir que eu me importo com o Senhor. Sim, é assim que muitas orações que estão sendo feitas agora, nos mais diferentes lugares cristãos, soa aos ouvidos de Deus que conhece a intenção do coração humano. Porque Deus, quando ouve as nossas orações, é claro que não ouve aquilo que sai dos nossos lábios, mas aquilo que está na intenção do nosso coração. E esse é um grande problema, e inclusive é por isso que nós precisamos de Jesus até mesmo para orar. É por isso que a Bíblia diz que por causa de Jesus é que nós não somos consumidos, porque nossas motivações são ruins. Isso quer dizer, então eu vou parar de orar. Não! Comece a conduzir a vida em submissão a Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz em nosso lugar, por causa do nosso pecado, por causa dessas besteiras que a gente faz. Ele é a única possibilidade de Deus se agradar de nós. Não há nenhuma outra possibilidade de Deus se agradar de nós, a não ser através de Jesus. Que inclusive pode, através da sua palavra, nos reconduzir a um caminho que agrade de verdade a Deus. Porque é um caminho que tem Jesus como centro da história, que tem a cruz como referência para toda a existência. Já imaginaram? Porque nós temos uma geração de pessoas querendo ficar ricas. E aquele que tinha todo o tesouro, segundo a Bíblia, abriu mão de tudo isso para viver no mundo que nós vivemos e para morrer numa cruz. Aquele que tinha e tem por direito adquirido toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, todo o poder, abriu mão de tudo isso, e você tem isso escrito lá em Filipenses. Ele abre mão de tudo isso por causa de nós, por causa do plano da redenção, do plano da salvação que Deus tem para aqueles que Ele escolheu. O dinheiro em si não é ruim. Mas veja o que o texto diz. O amor ao dinheiro é a raiz, é o início, é o princípio de todos os males. Essa é uma afirmação interessante, porque a Bíblia não está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz da maioria dos problemas que nós enfrentamos. Está dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, automaticamente, eu poderia dizer que se há um problema de comprometimento e envolvimento com a igreja por parte de muitos cristãos, esse problema talvez resida no amor ao dinheiro. E quer ver só? Por que eu não tenho tempo para o reino de Deus, por exemplo?
Vamos imaginar que você chegue para uma pessoa e fale para ela assim, puxa vida, eu notei que você tem dons, talentos, e eu gostaria de convidar você a servir no ministério da igreja, a se envolver em nossa igreja, e a fazer da igreja uma parte importante da sua agenda. Eu peço isso para essa pessoa, e essa pessoa talvez diga para mim assim, olha, é muito legal o seu convite, eu realmente tenho esse dom, eu realmente tenho esse talento, mas infelizmente eu não tenho tempo. Quais seriam os argumentos plausíveis para uma pessoa não usar os seus dons e talentos? E a Bíblia diz que dons e talentos são coisas que somente Deus pode dar ao ser humano, ou seja, são coisas que somente Ele é dono e Ele empresta para a gente. Quais seriam os argumentos que alguém, ao dizer assim, olha, eu não tenho tempo, por que talvez ele não tenha tempo? Claro, provavelmente porque ele tem alguém muito doente na família e ele passa 24 horas cuidando de alguém doente na família, certo? Salvo raríssimas exceções, errado. Por que as pessoas do nosso tempo hoje, da nossa época, não têm mais tempo? Por quê? Por que a nossa agenda está lotada? Porque a gente precisa o quê? Money. Não precisa de dinheiro. É claro que você pode pensar assim, mas todo mundo precisa de dinheiro. A pergunta é, quanto? A resposta sempre vai ser, um pouco mais. Claro que você for se comparar com um grande empresário, você tem pouco dinheiro. Mas se você for se comparar com cerca de 6 bilhões e meio de pessoas no nosso planeta, você vai ver que é rico. Como uma pesquisa que foi feita e depois anunciaram os resultados, e isso me constrangeu muito na época, porque era uma época em que eu lembro que eu estava flertando com esse negócio de querer, e aí eu li uma reportagem trazendo o seguinte número, se você tem na época, né, isso foi escrito, se você tem uma nota de R$1 na sua carteira, lembra quando eu tinha a nota de R$1, aquela verdinha? Eu tinha a nota de R$1. Se você tem uma nota de R$1 na sua carteira, isso já coloca você entre os 7% das pessoas mais ricas do planeta. Aí eu fui ler e falei, não, tá errado. Sim, porque 93% das pessoas do planeta não tem dinheiro na carteira. Não porque não querem, lógico. Porque não tem mesmo. Não tem. Eu vi uma entrevista de um ator, acho que espanhol, dizendo, ele foi convidado para ser ator num filme de Hollywood. Ele ia ganhar muito dinheiro, ele negou e ele começou a ser muito criticado. Tem uma entrevista dele que você consegue achar no YouTube, no Facebook, e o cara pergunta para ele assim, por que você negou ir para Hollywood? Você podia ganhar muito dinheiro. E ele olha um pouco a entrevista e fala, por quê? E daí o cara assim, tipo, para ganhar dinheiro, ele falou assim, bom, eu tomo 2 banhos quentes por dia, tenho minha família, meus filhos me amam, minha esposa me ama, eu ando na rua, porque ele é um ator de teatro. Eu ando na rua, as pessoas me reconhecem como um bom ator de teatro, elas me abraçam, me beijam, querem tirar foto. O que eu preciso mais? Aí o cara falou assim para ele, viajar? Ele falou, mas viajar por quê? Às vezes o que eu mais quero no fim do dia é voltar para casa. Eu trabalho fora o dia inteiro. Eu não vejo a hora de chegar à noite para eu voltar para casa, por que eu vou querer viajar mais? Eu quero voltar mais para casa, não quero viajar mais. É lá que a minha família está. E o entrevistador vai ficando sem palavras, do tipo... Aí Jesus talvez sussurraria no ouvido de um cara. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Pode ser um hobby, pode ser trabalho, pode ser um monte de coisa que vai se tornando mais importante do que deve ser mais importante. Porque talvez eu tenha dificuldade em usar os meus dons e talentos para a glória de Deus e em sua igreja.
Porque provavelmente o único pagamento que eu vou receber ao usar meus dons e talentos para a glória de Deus em sua igreja é um muito obrigado. E mais, pode ser que eu já use esse dom e talento a semana inteira para ganhar dinheiro. Por que eu vou usar no fim de semana de graça? Eles me pagam para isso. Imaginou? Você é um excelente professor. Vamos imaginar que você seja um excelente professor, reconhecido como um excelente professor. Aí, no domingo, alguém fala assim, olha, gostaríamos de desafiar se você gostaria de dar aula na sua igreja. Aí você pensa assim, eu sou um excelente professor, mas eu já dou aula a semana inteira. Eu não vou fazer isso no domingo. E aí você fala assim, puxa, mas você já faz isso a semana inteira, faz tão bem. Por que você não faz no domingo? Aí a pessoa ainda fala assim, não, porque eu já faço a semana inteira para a glória de Deus. Ah, é? Tá bom. Claro que eu reconheço que igreja não é o único lugar de você fazer as coisas para a glória de Deus. Mas eu tenho lá minhas dúvidas e quem não faz na igreja faz fora. Tenho lá minhas dúvidas. Eu espero ser convencido do contrário. Não aconteceu nenhum caso até agora. Mas pode ser. Não há jurisprudência. Mas pode ser que aconteça. Por que eu tenho problema em ofertar dinheiro em igreja? E quando a gente fala de dinheiro em igreja, sempre é complicado. Porque sim, um monte de igreja faz um monte de besteira com dinheiro. Um monte. E aí o pessoal fala assim, ai Marquito, eu vou até mandar um arquivo para você sobre os negócios que estão fazendo. Não mande. Porque provavelmente eu já sei dos detalhes. Se a gente fosse sentar um dia para conversar sobre o problema que tem em igreja, a gente fica o dia inteiro conversando. O dia inteiro conversando. Se você souber de um ladrão que rouba, a hora que você falar o nome de um, já solto 3 para você. Solto 3 com detalhes ainda absurdos. Tem um pessoal que rouba com requinte. Eu vou te dizer uma coisa. O dia que os políticos brasileiros, uma parte deles aí, descobriu o que acontece em igreja, eles começam a frequentar para fazer pós-graduação. Porque o pessoal é bom, porque o pessoal tem umas coisas que o pessoal fala para tirar dinheiro do pessoal que fala que gênio. Gênio. Eu estava vendo lá o Lil Nas X, lá, eu falei da entrevista lá que ele deu pro Roberto Cadrines, lá, um domingo aí, quase que eu ofertei no final. Quase que eu ofertei no final, rapaz. Quase que eu falei, vou ligar na Record, vou ver se tá passando fala que eu te escuto, vou pegar o telefone, vou ligar e vou doar alguma coisa. Eu já fiquei, olha. Eu já vi até uma outra foto, o pessoal também pede, né? Tem uma outra foto que eu vi, essa foi legal. Aí aparece o Edir Macedo assim, sentadão. Aí o pessoal lá da igreja lá que fez. Dizendo assim, ele é ladrão. Aí embaixo, roubou minha alma do inferno. Que bonito, cara. Olha que bonito. O pessoal pensou, gênio! 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 Onde é que está a academia de Hollywood que não dá um Oscar para esse cara? Esse cara é gênio! Agora, o fato do pessoal fazer essa pataquada não tira o fato de que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, muito. Nós estamos diante de um texto claro, e que ela fala sim sobre doação. Fala! E um dos aspectos mais importantes da doação de dinheiro na igreja é justamente que isso passa a ser uma ação contínua em que eu vou transformando a minha cultura para não fazer do dinheiro algo mais importante, de uma tal forma que eu posso doá-lo semanalmente ou mensalmente, não importa. É por isso que a Bíblia diz. A Bíblia sim, não estipula valor. Ela diz, cada um contribua conforme estiver proposto no seu coração. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz, não seja miserável. Deus ama quem dá com alegria. E é claro que alguém que é constrangido a trocar não está dando com alegria, está dando por obrigação. Por que eu tenho dificuldade em ofertar dinheiro? Porque eu tenho coisas mais importantes para investir. Simples assim. Eu tenho coisa mais importante para investir. Eu não vou investir no reino. Eu tenho coisa mais importante para investir. Eu tenho outras prioridades na vida. Eu tenho outros sonhos. Eu tenho outros projetos. Eu tenho que comprar algumas coisas. E aí o pessoal diz assim, é assim que Deus me abençoar. Tem uma pessoa que falou para mim assim, se eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou até ofertar uns negócios aí.
Estou orando para a pessoa não ganhar nunca. Não, já estou orando, a pessoa, tô orando para não ganhar. Não vai ganhar nem no loto fácil. É loto fácil que você acerta. Qual que é? Tem uma lá que é assim, é 16 a 20 números. Se você acertar 16, você ganha só o dinheiro da aposta. Gente, eu sei que vocês sabem. Puxa, ajuda aí. Qual é? A loto fácil essa? O que é? Loto fácil. Você ganha só o dinheiro da... Se você acerta 16 números, você ganha R$2. Eu estou orando para a pessoa só ganhar essa. Para ficar incentivada. Um dia vai. Não vai. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esse é o retrato da nossa geração. Moçada, você já notou como a gente está chegando aos 30 anos estressado? Você já está começando a ouvir notícia de jovem, cada vez mais isso acontece infartando. Porque não aguentou a pressão. O dinheiro faz isso com a gente. Tudo centrado em nós. Nós. Aí nós temos um tal Jesus que na tranquilidade da própria vida dizia assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu gosto muito do texto, a Bíblia diz que tem um texto, tinha duas irmãs lá, tem duas irmãs famosas na Bíblia, Marta e Maria. E aí a Bíblia diz que Jesus frequentava lá a casa de Marta e Maria, eram amigas dele, e um dia Jesus estava lá, deitadão na sala. Jesus era meia de casa, tranquilo, Jesus não tinha aquelas frescuras. Aí, quem é que estava lá aos pés de Jesus, conversando, ouvindo as suas palavras? Lembra quem estava? Maria. Maria estava lá, tranquilona, largada. Porque lá eles não tinham sofá, né? Colocava as coisinhas no chão, colocava uns puff, encostava ali. Provavelmente Jesus chegou, já foi encostando. Ei, moçada, dá licença, já encostou ali. Aí Maria já chegou, já encostou ali também. E aí, Jesus, como é que tá? Ah, tamo aí, né, Maria? É nóis. Oh, novidade? Ah, novidade aí, novidade. Conversei com Elias ontem. Que Elias? O profeta Elias. Mas já não morreu? Ah, mas apareceu aí. Apareceu aí, batemos um papo. Ah, que legal. E a Bíblia diz que enquanto isso Marta estava lá. Ela estava passando aspirador, passando pano, passando X14, passando Mr. Músculo. Tava lá, aí tá uma coisa, aquele cheiro. Jesus estava até ensinando, tô até tossindo por causa daquele cheiro de produto da limpeza, jogou cloro, já fez um monte de diabo verde para desentupir o banheiro lá, tava um horror aquele banheiro, tava uma coisa terrível ali. E aí Marta começou a ficar brava com aquilo. Por quê? Enquanto ela estava ali deixando tudo limpo, e talvez ela tivesse uma boa intenção de deixar limpo. Por quê? Se você sabe que Jesus vai na sua casa, imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus avisa que hoje às 10 horas ele vai aparecer na sua casa. Certeza, você sai daqui correndo para limpar algumas coisas. Para arrumar bagunça. Porque imagina se Jesus chega e vê sua cueca na sala. Jesus ia saber que você usa cueca. E aí você ia ficar constrangido. Imagina só, Jesus vai sentar e ele fala assim: dá licença, irmão, eu esqueci um negócio aqui, guarda lá. Aí, ou então Jesus chega ali, senta ali, e fala: Jesus, acho que ainda não, já guardei. Como? Tá, já estava lá na gaveta lavado e passado. Engomado. Você ia lá, aí Jesus ia chegar lá tranquilo, não ia notar. Pior, Jesus ia chegar, não ia elogiar a limpeza. Ia pedir para fritar um ovo, ia ficar um cheiro de ovo na casa. Você ia pensar assim: desgraça. Limpei a casa inteira, chega aqui Jesus. Pior, pede para fritar uma bisteca. Aí você fala assim: Jesus, quer comer alguma coisa? Adoro fígado. Ai, queria um fígado acebolado. Que cheira a casa inteira. Espirra no fogão. Imagina lá, Maria fritando um fígado para Jesus e Marta X14. Ah, ficou o fígado com gosto de X14. Aí que chega uma hora que Marta não aguenta e fala assim: Jesus,
Não dá para você falar para essa minha irmã folgada aí, parar de ficar descansando aos seus pés e ouvindo a tua palavra e me ajudar? Aí Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta, poucas coisas são importantes nessa vida. Poucas coisas. E a sua irmã escolheu uma delas. E isso não vai ser tirado dela. Porque se você não aprender que a correria da sua vida para ajeitar as suas coisas por causa dos seus estereótipos, se você não aprender que isso não é importante, que o mais importante está em ficar deitado aos meus pés e ouvindo a minha palavra, você vai ter sérios problemas comigo e não vai me compreender. Marta, poucas coisas são importantes na vida. E a sua irmã não é uma folgada. Ela só escolheu o que é certo, não de acordo com aquilo que a sociedade está ensinando para você, Marta, mas segundo a palavra. Marta, você tem uma casa em ordem, mas eu daqui vejo o seu coração e ele é uma bagunça. Você precisa mudar isso. O problema do comprometimento com o reino de Deus está no simples fato de que nós temos muitas coisas importantes para fazer. E a gente sabe muito bem que no meio das coisas importantes, quando você está muito atarefado, a primeira dica importante para você reordenar a sua agenda. Se você for fazer um curso, se você for estudar isso, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, se você está atarefado, se você precisa fazer um monte de coisa, se você não está dando conta da vida, é corte o supérfluo. Não só nos gastos, mas no tempo. Onde é que você está gastando tempo precioso, e tempo é dinheiro? Onde é que você está gastando tempo precioso, jogando tempo fora? Corta. E nessas horas, é que a maioria das pessoas cristãs cortam o quê? Igreja. Reino. Porque sempre se corta o que é supérfluo. Entendeu o problema do coração humano? Ou nós nos voltamos para Jesus, para que Ele reordene a nossa vida, ou nós nos assentamos aos pés dele, para que Ele reordene a nossa vida, a nossa agenda, ou nós teremos sérios problemas com relação a comprometer-se e a importar-se com a igreja. E como eu já disse aqui, por que hoje eu me importo com a igreja? Porque eu tenho aprendido na Bíblia que Jesus se importa com a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de denominação, porque a igreja é muito maior do que qualquer denominação. Uma só igreja local é maior do que todas as denominações juntas. Eu me importo porque Jesus se importa. E se Jesus se importa, é algo pelo qual nós todos devemos nos importar. A gente continua na semana que vem. A gente termina essa série na semana que vem. E o meu desejo mais profundo como pastor dessa igreja, nesse domingo e nessa semana, é que Deus nos incomode muito a respeito desse texto. Que Deus nos incomode muito, mas que seja um incômodo com graça. Não aquele incômodo que faz com que você paralise a vida. Aquele incômodo que faz você olhar para Jesus, sentar aos pés dele e dizer: tá bom, Jesus, pode falar. Eu vou ouvir. E vou entender o que o Senhor disse aos seus discípulos. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Jesus, pode falar, eu vou ouvir. Eu vou parar de investir tempo no que é supérfluo para investir tempo no Senhor, que é a única coisa não supérflua na história. Pode falar, eu vou ouvir. Talvez o que nós precisamos para nós é a frase do profeta Samuel. Ele foi ensinado criança a dizer algo para Deus. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Essa frase é importante
Porque poucos minutos antes, Samuel estava ouvindo a voz de Deus, mas não sabia que era a voz de Deus. Ele vai para um profeta mais experiente, e o profeta mais experiente reconhece, é Deus que está falando com ele. E aí o profeta diz, olha, Samuel, se você ouvir essa voz de novo, aí você vai falar isso. Se ouvir a voz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. É assim que se fala. É interessante porque todos os homens e mulheres precisam aprender a ouvir a voz de Deus. É isso que nós fazemos num momento como esse. Aprendemos a ouvir a voz de Deus para chegar em nossas casas durante a semana e dizer, Deus, fala, porque agora o teu servo vai ouvir. Que ele nos ajude e tenha misericórdia de nós nesse processo. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, pedindo que, em primeiro lugar, o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos dê a coragem do comprometimento cristão para a honra e glória do teu nome. Nós sabemos que para fazer isso, nós precisamos aprender e reaprender uma total inversão de valores que encontramos no teu evangelho. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a fazer isso. E que o Senhor nos ajude a fazer isso para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.